Olá, seja bem-vindo ao Identidade, o seu programa de boas histórias e conversas. A adolescência é uma fase complicada tanto para os pais quanto para o adolescente, não é mesmo? Mas complicada não significa ruim. Esse momento de se descobrir no mundo pode ser mais leve quando encontra a sua identidade em Jesus. Foi o que aconteceu com o Gabriel do Vale. Foi na adolescência que ele recebeu o chamado de Deus para ser pastor. E hoje ele ajuda adolescentes a reconhecerem a sua identidade em Cristo. E ele conta mais da sua história e do seu trabalho daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o pastor Gabriel vai estar conectado com a gente. O Identidade volta já. A vontade dele era fazer arquitetura, mas o sonho de Deus era que ele se tornasse um pastor. Desde criança, ele era envolvido com a igreja e estava sempre observando quem e onde ajudar. E naquele período da adolescência, de escolha de profissão, Deus o chamou. O Gabriel do Vale aceitou e hoje ele tem guiado muitos adolescentes no caminho de Deus. Pastor Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer é nosso em receber você. E, Gabriel, inicialmente eu queria que você começasse contando aqui, né? Você queria cursar o curso de arquitetura, mas muita gente te falava ali que você tinha jeito para ser um pastor. Você, às vezes, ficava na dúvida de seguir ali qual caminho e tal, até que um dia você sentiu o chamado de Deus para ser, de fato, um pastor. Como é que foi esse momento? Na verdade, o, o momento da adolescência de escolher o futuro, eu acho que é bem difícil, né? Eu aqui hoje trabalho no IABC e é um lugar que a gente tem uma grande maioria adolescentes. E eles estão passando por esse processo, né? Terceiro ano, escolher, e eu senti essa preocupação, né? O que eu vou fazer para a minha vida, que eu vou escolher. E como eu gostava muito de matemática, eu falei, vai ser arquitetura, falei com alguns amigos e tudo. Mas meus pais são muito assim, trabalhadores na igreja, participativos. E eles sempre falaram muito, ore, deixa nas mãos de Deus, deixa ele te falar. E eu comecei a orar, e quando comecei a orar, Deus começou a mandar muita gente falar, e eu falei, gente, não, pastor, não, eu não, pastor, não, eu sou muito tímido, como eu vou ser pastor? E eu comecei a fazer desafios com Deus, inclusive desafios de fazer o vestibular e passar até no segundo ano de teologia para passar para teologia. E quando Deus me concedeu isso, eu falei, tá bom, Senhor, eu estou entendendo. E fazendo algumas outras coisas, né? Mas ele deixou muito claro e ele sempre deixa falando assim, eu ainda preciso de você fazendo isso nesse ministério. Realmente a gente tem que escolher o que a gente vai ser da vida na fase que a gente é mais difícil ali de se decidir, que a gente tem muitas incertezas, muitos questionamentos, parece até injusto, né? Mas eu sei que É. teve uma pessoa que foi é, muito importante nessa sua decisão. E essa pessoa mandou um recado para você e você vai ver junto comigo agora. Eu conheço o Gabriel, pastor Gabriel, já há um bom tempo, desde quando ele era um garoto, um juvenil. Sempre envolvido na igreja, não só ele, como toda a sua família. A família musical, envolvido em conjuntos, cantando. O Gabriel tem uma voz bonita, ele é muito afinado. Me lembro também de uma época que eu era departamental de jovens e eu fui convidado para fazer uma palestra para adolescentes. Lá estava o Gabriel com todos os seus amigos e eu fiz um apelo para aqueles que desejavam ser pastores. Não para minha surpresa, mas Gabriel e seus amigos, alguns de seus amigos, aceitaram aquele apelo. Ele se preparou, foi para o seminário. Depois de um tempo, Gabriel foi chamado e eu tive o privilégio de estar numa função administrativa. Estava eu lá também naquela comissão que chamou Gabriel. Desde lá tenho acompanhado o seu ministério. Sempre trabalhando com jovens, fazendo o seu melhor, adolescentes. E ultimamente o Gabriel tem trabalhado em missões. Tenho certeza que tem sido uma grande bênção, incentivando, colocando no coração da juventude a importância de serem missionários. Gabriel,
Deus abençoe você e a sua família. Aonde quer que você esteja sempre nas mãos de Deus e faça o seu melhor. Um grande abraço e a gente se encontra. Olha aí, então, Gabriel, pastor Levino mandando um recado para você. Não esperava por essa não, né, Gabriel? Não mesmo. Que surpresa boa. Muito bom. E agora você que vai ser aí influência para muitas pessoas, né? Como pastor aí do IABC, tenho certeza que já tem influenciado muitos desses jovens. Você concluiu o curso de teologia, recebeu o chamado para ser pastor, estar no Colégio Adventista de Sinop, que ficava lá no Mato Grosso do Sul, né? Seu primeiro chamado. E foi a sua Isso primeira mesmo. experiência como pastor de adolescentes, né, pastor Gabriel? Ali, Sinop, na verdade, Mato Grosso, né? Não Mato Grosso do Sul. Sim. Sinop, eu sou de Cuiabá, na verdade, né? Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, e cresci a vida inteira ali. Meu pai trabalha na obra, mas ele foi um obreiro, ele não é pastor, mas ele foi um obreiro diferente que ficou numa cidade a vida inteira. Então eu não tive o costume de ser filho de obreiro e mudar constantemente. Acabou que eu fiquei na mesma igreja, no mesmo colégio, estudei no mesmo colégio do pré ao terceiro ano. E quando eu fui estudar teologia, o pastor Levino, inclusive, ele já ali, eu acho que quando eu fui, eu não lembro se ele já era presidente, mas ele era departamental jovem ali nos meus últimos anos de ensino médio. E eu lembro desse congresso aí, foi muito legal, porque às vezes a gente não percebe o poder que tem quando nós fazemos apelos como esse. E porque não somos nós que fazemos no final, né? Quem toca o coração é o próprio Espírito Santo. Nós somos usados para falar num apelo e tudo. E eu fui para Sinop, no final do ministério, estava aquela crise do chamado, aí medo, será que eu vou ter chamado, será que não? E quando eu fui para Sinop, eu já tinha ouvido falar muito bem daquela cidade, que era uma cidade maravilhosa, as pessoas eram maravilhosas, e eles me receberam com muito carinho. Mas os adolescentes de lá, a gente trabalhava constante, tanto na escola, então eu fazia ali com eles algumas aulas, eu dava aula de religião, eu fazia as capelas, eu fazia classe bíblica, cheguei a ter classe bíblica com os pais lá, que foi muito legal. E no fim de semana, ali no sábado, eu estava na classe dos adolescentes. Eu era um dos professores, não largava deles. A gente fazia o PG na sexta-feira à noite. Então, eu sempre fui. E isso eu herdei bastante do meu pai. E eu segui essa mesma carreira, né? Trabalhando ali com adolescentes, sendo parceiro, sendo amigo e ajudando nessa vida espiritual, que é muito complicada, né? Os adolescentes, muitas vezes, não têm pessoas que têm coragem de ouvi-los. Eles aparentemente são uma classe difícil, uma idade complicada, mas no final das contas eles só querem alguém que esteja ali por eles e que os ame de verdade, porque eles também sabem identificar quando a gente é falso. Eles identificam quando você quer só se aproximar deles por interesse. Uhum. Mas quando você realmente os ama, eles sentem essa diferença. Então eu aprendi isso com meu pai e continuei fazendo isso também e gosto muito de estar com eles. É isso aí, você comentou bastante dos seus pais, eles hoje cuidam ali do coral Gotas de Amor, todo esse envolvimento com os adolescentes que você realmente pegou ali deles, inclusive eles também mandaram um recado para você aqui no programa, solta aí que a gente vai assistir. Nós te admiramos muito, muitas coisas que a gente tem de admiração por você, uma das coisas é a sua dedicação. Você sempre foi muito dedicado, desde pequeno. Lembramos que você até dava estudo bíblico na escola, e uma coisa que eu achava interessante que você gostava muito de ir na biblioteca. Ficava lá lendo os livros, leu todos os livros do Fundamental 1, e daí você já queria do Fundamental 2, mas a bibliotecária não deixava. E você também não era muito de esporte, não. Eu comprei bola pra você, a gente tentou bicicleta, aí você se deu bem um pouco no patins, mas você participava de todas as aulas de educação física, mas mesmo assim não se ligava muito. E aí depois você se encontrou na academia e tá até hoje, diariamente ali assim, né? E você também sempre foi um ótimo filho, um ótimo irmão, tanto é que a Gabi te ama muito, né? Nós também. E hoje é um ótimo marido também. E acredito que será um ótimo pai.
e nós estamos super felizes com isso também. E também a gente deseja que Deus continue abençoando muito a sua vida como pessoa, como pastor, como pai agora, como marido, e também a Lê que te acompanha. A gente fica muito feliz que ela também é uma ótima esposa para você e também vai ser uma ótima mãe, e também ela está sempre presente junto com você no seu ministério. E nós sempre oramos por vocês. Não só por você, mas pela Lê, pela Nenezinha. E desejamos assim que Deus abençoe muito o lar de vocês, tá bom? Amamos vocês. Amamos vocês. Então, ao mesmo tempo que falar o que eu mais admiro no meu irmão é a coisa mais fácil do mundo, é a mais difícil, porque eu admiro ele por completo. Mas, uma coisa que eu estava pensando é que ele sempre soube o que falar e a hora que deve ser falado, que isso é muito importante, né? E então, tanto no sermão, quando ele tá pregando na igreja, ele pega e fala assim, ó, certinho, que você precisa ouvir. Às vezes não é fácil de ouvir, mas você tem que ouvir, né? E eu acho isso incrível. E na vida pessoal dele, a mesma coisa. Ele sempre soube o que me dizer na hora de dizer. Inclusive, eu sinto muita falta disso no meu dia a dia. E outra coisa que eu admiro muito nele é que ele é muito paciente. Pra ser meu irmão, né? Mas eu amo muito ele e eu admiro. Eu poderia passar o dia todo falando que eu admiro nele. Ele é demais. Amo muito. Oi, meu bem. Chega a ser difícil colocar em palavras o quanto você é especial pra mim. E desde o momento que a gente se conheceu, desde que a gente começou a conversar, já dava pra ver ali que você seria diferente, que você seria especial. E hoje eu posso confirmar isso aí com 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos de casada, que você realmente é muito especial. Suas 1001 habilidades, o jeito como você cuida de mim, o seu carinho pra comigo, todo o seu jeito de ser, uma pessoa carinhosa, uma pessoa dedicada, tudo que você coloca a mão, você é extremamente dedicado. E é um exemplo de amigo, é um exemplo de pastor, com certeza vai ser um exemplo de pai. E eu fico muito feliz por ter você ao meu lado. Viver uma vida com você é uma bênção. E eu queria te dizer que eu te amo muito. Olha aí, Gabriel, se você estivesse presencialmente aqui no estúdio comigo, eu ia te oferecer um lencinho, viu? Porque eu não sei você aí do outro lado, mas eu me emocionei ao ver esses depoimentos bonitos da sua família para você. Eu tô aqui, ó, me segurando. Eu falei, gente, eu não esperava por essa. Eu pensei, vamos falar um pouquinho da vida, do ministério, das experiências, mas não esperava isso não. E eu não sei quantos, né, quem reparou, mas eu fiz ali para os meus pais. A gente tem um costume de usar isso aqui para quem sabe Libras é I love you, né? Eu te amo, o I, o L e o Y do you. Então eu fiz isso aqui para eles. É um costume que a gente tem, inclusive, quando a gente está falando num vídeo, né, chamada de vídeo, assim, a gente se despede falando assim. Eu estava achando que era o último, né? Daí já fui aqui, ó, dando ali, e no final das contas tinha mais 2. Mas, nossa, eles são minha base. Esses todos são minha base. Meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Tudo que eu sou hoje é graças a eles, né? Graças a eles. É um prazer poder ter essas pessoas na minha vida e eu os amo muito. E, bom, eles vão estar assistindo isso também de qualquer forma, então um beijo para vocês todos. Eu amo vocês, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha esposa. Vocês são maravilhosos e é perfeito ter vocês na minha vida. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa aqui para recuperar o fôlego, inclusive, tomar uma água. E em seguida a gente continua nosso bate-papo aqui, porque a gente vai descobrir outras habilidades ali do Ministério do Gabriel, que tem um pouco a ver com missão, e a gente vai desenvolver essa conversa depois do intervalo. A gente volta já.
Identidade de volta. Hoje estamos conhecendo a história do pastor Gabriel do Vale, que estava ali se recuperando da emoção que passou no bloco anterior, porque recebeu alguns recadinhos surpresas, né, pastor Gabriel? Mas olha só, você recebeu um desafio em 2020 de ser o diretor da agência de missões do Colégio Adventista Brasil Central, o IABC. Um trabalho bem diferente do que você estava acostumado a fazer e você também não tinha feito nenhuma missão antes, né? Como é que foi receber esse chamado? Quando eu recebi a ligação do pastor William, que era o diretor-geral da época, eu fiquei assim bem assustado. Eu falei, meu Deus, eu sabia que o ministério ia ser desafiador, mas eu não sabia que ia ser tão no começo. Eu tinha ficado 2 anos em Sinop e eu, inclusive, quando ele falou, não, é para você vir aqui, eu esperava capelania, né, pastoral do campus, alguma coisa assim, mas eu já tinha ouvido várias vezes falar da agência de missões, mas desde a época do NASP eu não tinha participado de uma viagem missionária como essa. E, de repente, agora eu ia ser o diretor da agência de missões do IABC, que estava crescendo com esses projetos. O pastor Arturo era o pastor responsável por isso nos últimos anos. E quando o pastor William falou, ele já chegou com um desafio. Eu quero uma viagem que passe por Battle Creek, pela Andrews, que faça ali, passando para mostrar para eles a história da igreja e tudo. E eu fiquei empolgadíssimo, mas morrendo de medo. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Mas nesse período veio a pandemia, então foi 2020. Nós acabamos não conseguindo fazer essa viagem. E ficou um processo bem complicado, porque a agência de missões envolvia muita coisa, muita preparação, muitos treinamentos, mas um dos principais pontos eram as viagens. E tendo a pandemia, isso dificultou muito. Mas eu orei muito e ficava o tempo inteiro ali batalhando com Deus e falando, Senhor, o Senhor me pôs aqui, o Senhor tem um propósito, é para eu aprender, é para eu ensinar, eu não sei o que é, mas estou nas suas mãos. E nós tivemos a oportunidade de, depois que a pandemia deu uma baixada, começarmos um projeto que nós fizemos aqui por alguns anos, que foi na Bahia, e foi a primeira missão que daí eu liderei junto ali o pastor William, que era o meu chefe, o diretor do colégio. E nós iniciamos o primeiro projeto pós-pandemia, foi bem desafiador, ainda usando máscara, fazendo algumas limitações de ações, entrega de livros, alguma atividade com as crianças e tudo, mas foi muito legal, foi muito legal. O grupo que nós tivemos foi um grupo que numa grande maioria eram filhos de pastores, obreiros, e então era um grupo que vinha com uma bagagem muito legal, e isso é um negócio que é importante, né? Muitas vezes filhos da igreja, eles acabam crescendo e acabam esquecendo, fica naquele negócio da infância, e chega na adolescência, eles ficam naquela crise, né? Como vai ser agora a minha vida espiritual? E ali nós desafiamos eles a eles serem os protagonistas. Inclusive, nessa missão, e algumas outras também que nós tivemos, os próprios alunos são os pregadores da semana de oração, eles são os que cantam, eles são os que participam. Não somos nós como líderes. Uhum. A nossa ideia é que eles sejam os protagonistas, né? Então, isso ajuda nesse desenvolvimento, porque muitas vezes os adolescentes, eles escapam das nossas mãos, principalmente porque eles não veem importância em eles estarem ali na igreja. Eu vou estar ali para quê? Eu vou sentar? Eu vou só assistir? Não tem para quê. Mas quando eles são os protagonistas, eles são os que pregam, eles são os que cantam, eles são os que recolhem oferta, os que fazem a recepção, eles começam a ficar... Eu preciso estar lá, eu tenho que chegar mais cedo, é minha responsabilidade, não é porque meu pai tem que estar lá, é porque eu vou. Então, esse é o nosso princípio de todas as missões, né? Colocá-los como protagonistas. É muito legal voltar e vê-los falando das experiências, falando de como foi transformador para a vida espiritual, e ver meninos que não tinham coragem de falar nada e agora decidem que vão começar a comentar na classe de escola sabatina porque eles querem desenvolver a fala, que é uma coisa que eles nunca tinham conseguido antes e agora viram como isso é necessário. Então, isso foi para mim uma das maiores assim bênçãos de ter vindo para o IABC e ver como esses meninos se desenvolvem quando a gente dá oportunidade para eles participarem.
É verdade. Agora eu fiquei curiosa aqui, pastor Gabriel, como é que são escolhidos os lugares, né? Porque eu sei que a ideia é de adotar uma comunidade inteira ali e voltar algumas vezes. Fala pra gente um pouquinho desse funcionamento, dessa escolha dos locais. Isso é um ponto muito importante quando nós falamos de projetos missionários. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui também. A visão da UCOB, da União Centro-Oeste, né, que é essa nossa região aqui, da divisão da igreja, que envolve Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Brasília, acho que eu não esqueci nenhuma, mas nesse nosso pedaço aqui, a igreja tem um foco muito grande em missão. E a ideia é que não sejam projetos onde nós vamos e esquecemos das pessoas. Então, quando nós selecionamos os lugares, eles são escolhidos de forma que nós pensamos como fazer isso a longo prazo. Que eu possa voltar algumas outras vezes para alcançar um objetivo específico. O objetivo agora ali é construir uma igreja, por exemplo. O objetivo desse lugar é multiplicar os pequenos grupos que tem ali. Enfim, os projetos, eles são preparados com um longo prazo e que eu vou alcançar em projetos talvez em curto prazo, em várias vezes, mas que tenha alguém que também consiga continuar ali enquanto nós não estamos mais, para que isso não seja dessa forma, né? Eu vou, alimento, eu faço e eu esqueço e nunca mais volto. E inclusive é legal de ver que hoje os alunos, eles fazem assim: ano que vem eu tô de novo nessa, ano que vem eu preciso estar aqui. Porque é como se não tivesse acabado. Eu sei que o trabalho ainda existe, eu tenho algo que eu posso fazer lá, e eu vi que aquilo mudou a minha vida também. Então, todos os lugares são selecionados nesse formato e são lugares diferentes, né? A gente teve viagem para Morro de São Paulo. Morro de São Paulo é um local turístico, mas as pessoas que moram lá, elas precisam também do Evangelho. Então, mas nós tivemos também uma viagem para a Índia. Nós tivemos em aldeias, não são todos que vão para o mesmo lugar. Nós somos todos com perfis diferentes. Então não é todo mundo que vai para uma Índia e não é todo mundo que vai para um Morro de São Paulo. Não é todo mundo que faz missões urbanas, que são em cidades. Deus nos fez tão diferentes que nos faz terem perfis diferentes para trabalhar com essas pessoas. Então isso é a maravilha da missão. A missão, ela não depende de ser só quando eu vou lá na África, mas é ensiná-los que eles podem fazer em locais diferentes, e Deus usa pessoas com dons diferentes para levar o Evangelho. E eu imagino que deva emocionar você, né, ver esses adolescentes participando ali, ajudando a comunidade, e não só eles aprendendo esse senso de missão, mas você também desenvolvendo cada vez mais o seu senso de missão, né, pastor Gabriel? Com certeza. Muito bom. Eu quero agradecer sua participação aqui, dizer que foi muito bom ter o seu testemunho, né, de um jovem que ainda estava incerto do que fazer na faculdade e tal, e ouviu a voz de Deus, e ver que você hoje aí no IABC consegue ajudar muitos desses adolescentes também norteando o caminho, seja para qual área for, mas sempre com o propósito de fazer a diferença na sociedade, falando de Jesus, mostrando ali o Evangelho eterno para cada um. Então, muito obrigada pela sua participação e que Deus continue te usando no seu ministério. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, é isso. Se a gente for parar para pensar, Deus ele tá doido para usar qualquer um de nós, né? Que Deus nos abençoe e abençoe você também, Gabi, à frente sempre aí do Identidade, trazendo várias pessoas trabalhando pelo Evangelho também. Amém. Obrigada. E olha só, para você de casa, viu? Quando a gente descobre a nossa identidade em Jesus, o nosso propósito fica claro e assim a gente consegue mostrar o amor dele para quem está perto de nós. Foi isso que aconteceu com o pastor Gabriel, que você viu aí, e é o que pode acontecer com você também. Você quer descobrir ali a sua identidade em Jesus e o propósito que ele tem, que ele preparou para você? Olha só, a revista Esperança Eu no Universo, ela vai te mostrar e você pode recebê-la de graça aí na sua casa. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12982444449. O Identidade fica por aqui, mas espera que você peça esse material, tá bom? Porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse propósito de descobrir ali o que você pode ser e de que maneira você pode ser usado por Deus. A gente fica por aqui e se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.